Atividades de porcentagem, revisa 7º ano, professora Dilene. Na questão 1, está perguntando o seguinte: qual porcentagem corresponde a 2/8? Nós queremos transformar, saber em porcentagem. Então, eu quero que o denominador se transforme em 100, para que depois eu escreva em forma de porcentagem. Então, nós vamos pensar o seguinte: eu não tenho nenhum número que multiplicado por 8 vai chegar diretamente a 100. Então, nós vamos fazer o artifício de simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Simplificar é dividir embaixo e em cima por um número, pelo mesmo número. Então, o número que dá para dividir tanto em cima quanto embaixo é o 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Agora sim, a gente pode pensar em um número que multiplicado por 4 eu vou chegar em 100. É como se a gente tivesse aqui R$100 dividido para 4 pessoas. Então, cada um vai receber 25. Então, 4 vezes 25 dá 100. Se eu multipliquei embaixo por 25, tem que fazer a mesma coisa em cima. Multiplicar por 25. 1 vezes 25... 25. Então, 25 por 100 é o mesmo que 25%. Já na questão 2, obtenha frações equivalentes e irredutíveis para cada uma das frações a seguir. E, por fim, expresse-as na forma percentual. Então, frações equivalentes significa a mesma coisa que nós fizemos aqui. Nós escrevemos uma fração equivalente a 2/8, só que menor que 2/8. 1/4 é equivalente a 2/8, menor. O 25 sobre 100 é também uma fração equivalente a 2/8, só que maior. Neste caso aqui, eu quero equivalente e irredutível, ou seja, menor possível. Então, vou simplificar ao máximo. Nesse caso, eu vou pensar aqui, como os dois é par, eu vou dividir por 2. Então, tanto em cima quanto embaixo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Fazer o mesmo processo aqui embaixo. Só que nesse caso, eu quero irredutível. Aqui, eu já dividindo por 2, eu já cheguei numa irredutível, ou seja, não dá para simplificar mais. Nesse aqui, eu vou pensar o seguinte: qual o máximo divisor que eu posso utilizar para 12 e para 20, que eu não tenha que simplificar mais? Então, neste caso aqui, é o 4. Então, eu vou dividir em cima por 4 e embaixo por 4. 12 dividido por 4, 3. 20 dividido por 4, 5. E a gente pode observar que essas duas frações também são equivalentes. Ou seja, elas têm o mesmo valor. E depois transformar em porcentagem, nós vamos colocar o denominador 100. E o que eu fiz com 5 para virar 100? Então, eu penso aqui, 100 dividido por 25, vou encontrar 20. Então, na verdade, para sair do 5 para o 100, eu tenho que multiplicar embaixo por 20. Automaticamente em cima também. Então, 5 vezes 20, 100. 3 vezes 20, 60. O mesmo vai ocorrer com o de cima, porque elas são iguais. Então, transformando essas frações em percentual ou na forma de porcentagem, eu vou ter 60 sobre 100, que é o mesmo que 60%. Questão 3. Estudos realizados pelo Instituto de Análise Comportamentais ligados à tecnologia e à CLT buscam compreender o quanto o celular está presente em nossas vidas. Durante esses estudos, foi constatado que 80% das pessoas têm o hábito de checar se há mensagem no celular imediatamente a acordar. Letra A. Qual fração irredutível representa a porcentagem de pessoas que checam o celular imediatamente após acordar? Então, esse fato corresponde a 80%. 80 sobre 100, para a gente chegar na fração irredutível, vamos simplificar. Dividir em cima e embaixo por 20, 80 por 24, 100 por 25. Letra B. Represente cada uma das frações a seguir na forma de percentual
e indique qual delas representa a quantidade de pessoas que não têm hábito de checar o celular imediatamente ao acordar. Então, se 4 entre 5 pessoas checam o celular, o que sobrou foi 1/5 que não checam o celular antes. Então, vamos simplificar, transformar aqui. Represente a fração a seguir em forma de percentual, indique qual delas não checam. Então, se a gente for fazer em fração, vai dar 1/5. Para chegar aqui, para transformar em porcentagem, eu posso multiplicar embaixo por 4, em cima por 4. Então, vai ser 100. 5 vezes 4, 20. E aqui, para chegar em 100, eu vou multiplicar por 50, embaixo e em cima, que vou ter 50%. Neste aqui, 5 vezes 20, 100. 2 vezes 20, 40, 40%. E aqui, 20 vezes 5, dá 100. Neste caso aqui, nós vamos simplificar primeiro. Pode ser 5 mesmo. 5 vezes 20, 100. E 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 80. 80%. Se as 80%, antes era 80%, corresponde a 4/5, 1/5 corresponde, vou transformar aqui em porcentagem, 5 vezes 20 e 1 vezes 20, então 20%. Qual corresponde à porcentagem de pessoas que não checam o celular quando acorda? É a alternativa 1. Questão 9 de porcentagem.
o salário de um corretor de imóvel é composto por uma parte fixa de 1.100, mais uma parte variável de 12% sobre o valor das vendas do mês. Considerando que ele vendeu 450 mil no mês de julho, calcule o valor do salário. Então, ele ganha 12% sobre as vendas. E como a venda foi 450 mil, 12%, nós podemos transformar esse 12% em um número decimal. 1, 2, 3, então pode ser 0,12, a gente vai multiplicar o 0,12 por 450, repete os 3 zeros, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Vamos repetir novamente os 4, 0, 1, 2, 3, 4 e 1 vezes 45. Então, 0, 0, 9 mais 4, 9 mais 5, 14, vai 1, 54. Como eu tenho duas casas após a vírgula, então, ele ganhou 54 mil. 54 mil mais os 1.100. Então, ele ganhou 55.100. Questão 10. Daltonismo é um distúrbio visual em que a pessoa tem dificuldade para reconhecer e diferenciar algumas cores. Estima-se que 5 sobre 100, 5 centésimos da população mundial tem esse distúrbio visual. Letra A, responda. Escreva a fração correspondente à população mundial que possui esse distúrbio visual na forma percentual. Então, 5 sobre 100, 5 centésimo é o mesmo que 5, utilizando o símbolo de porcentagem, 5%. Letra B, considere uma cidade com 25 mil habitantes. Segundo a estimativa, qual a quantidade de daltônicos nessa cidade? A gente pode fazer 5 por 100 vezes, 5% da população de 25 mil habitantes, esse dele vai virar multiplicação. Nós multiplicamos os números que estão em cima, multiplicamos os números que estão embaixo, 100 vezes 1, 100, 5 vezes 25 mil, 125 mil. Vou simplificar, vou dividir embaixo e em cima por 100, eu vou ter que 1.250 pessoas desses habitantes são daltônicos. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Já na letra C, pergunta o seguinte. Sabendo que 10% de uma população da cidade equivale a 3.500, então 10% da população que eu não sei de uma cidade equivale a 3.500. Então, 10% do ou da vai virar multiplicação, só que eu não sei qual é a quantidade. Então, aqui eu vou trabalhar com a operação contrária. Se na anterior a gente multiplicou em cima por os números que estão no denominador, aqui nessa aqui a gente vai fazer o contrário. Ao invés de multiplicar, nós vamos pegar 3.500, a gente vai dividir por 10. Dividir por 10 é o mesmo que você caminhar uma casa para trás. Então, é o mesmo que eu estivesse simplificando aqui, dividindo por 10. Voltando a uma casa antes da vírgula. E depois, esse resultado, ao invés de dividir por 100, eu vou multiplicar. Então, 350 multiplicado por 100, eu vou acrescentar dois zeros a esse 350. Então, é 35 mil. Então, a população é de 35 mil habitantes.
Questão 10. Daltonismo é um distúrbio visual em que a pessoa tem dificuldade para reconhecer e diferenciar algumas cores. Estima-se que 5 sobre 100, 5 centésimos da população mundial tem esse distúrbio visual. Letra A. Responda. Escreva a fração correspondente à população mundial que possui esse distúrbio visual na forma percentual. Então, 5 sobre 100, 5 centésimo é o mesmo que 5, utilizando o símbolo de porcentagem, 5%. Letra B. Considere uma cidade com 25 mil habitantes. Segundo a estimativa, qual a quantidade de daltônicos nessa cidade? A gente pode fazer 5 por 100 vezes, 5% da população de 25 mil habitantes, esse dele vai virar multiplicação. Nós multiplicamos os números que estão em cima, multiplicamos os números que estão embaixo, 100 vezes 1, 100, 5 vezes 25 mil, 125 mil. Vou simplificar, vou dividir embaixo e em cima por 100, eu vou ter que 1.250 pessoas desses habitantes são daltônicos. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Já na letra C, pergunta o seguinte. Sabendo que 10% de uma população da cidade equivale a 3.500, então 10% da população que eu não sei de uma cidade equivale a 3.500. Então, 10% do ou da vai virar multiplicação, só que eu não sei qual é a quantidade. Então, aqui eu vou trabalhar com a operação contrária. Se na anterior a gente multiplicou em cima por os números que estão no denominador, aqui nessa aqui a gente vai fazer o contrário. Ao invés de multiplicar, nós vamos pegar 3.500, a gente vai dividir por 10. Dividir por 10 é o mesmo que você caminhar uma casa para trás. Então, é o mesmo que eu estivesse simplificando aqui, dividindo por 10. Voltando a uma casa antes da vírgula. E depois, esse resultado, ao invés de dividir por 100, eu vou multiplicar. Então, 350 multiplicado por 100, eu vou acrescentar dois zeros a esse 350. Então, é 35 mil. Então, a população é de 35 mil habitantes. Questão 11. No município de Mineiros, foi feita uma pesquisa sobre qual meio de transporte utilizado pelos estudantes para irem à escola. Dos 3.000 estudantes que participaram da pesquisa, 50% responderam que utilizam carro para ir para a escola. Então, quem utiliza carro, 50%. Quem vão a pé, Quem vai a pé aqui é 25% e 10% utilizam o ônibus. Então, calcule a quantidade de cada um. Então, o que nós vamos fazer aqui? 50% de 3.000, então, é o mesmo que você dividir por 2. Então, dá 1.500. E 25% é a metade da metade. Então, é o mesmo que eu pegar 3.000 dividir por 4. Metade da metade, eu vou ter metade de 1.500, 750. E 10% de 3.000. Então, 10% de 3.000 é o mesmo que tivesse dividindo por 10. Então, dá 300. Questão 12. 12 é 5% de quanto? Então, 5
40% de quanto é 12. Então, vamos fazer o contrário, mesmo 5 sobre 100 vezes o que eu não sei dá 12. Então, daqui pra cá eu multiplicaria, vou pegar o 12, dividir por 5 e multiplicar por 100. Posso fazer aqui 12 vezes 1.000, 12 vezes 100, 1.200, dividido por 5. Então, 1.200 dividido por 5, 1.200 dividido por 5, vai ser 2 vezes 5, 10 para 12 sobra 2, 4 vezes 5 para 20 nada, abaixo zero. Então, 12 é 5% de 240. Item 1 do Revisa do assunto de porcentagem. Para ser aprovado, um estudante precisa obter na última prova 33% maior do que a média de aprovação, que é 6. Então, precisa tirar 33% de 6. Vamos fazer essa porcentagem aqui utilizando o número decimal. Se eu quero transformar essa porcentagem em decimal, eu vou andar 2 casas para trás. Então, vai ser 0,33 vezes 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Como são 2 casas após a vírgula, então, ele tem que tirar 1,98 a mais que a média. A média é 6, então, ele tem que tirar 7,98. Nesse caso, a letra C. Item 2. Carlos treina todos os dias e sua meta diária é correr 15 quilômetros. Certo dia após o início do treino, verificou que já havia corrido 60% da meta diária. Então, a meta dele é 15 quilômetros. Ele já tinha percorrido 60. Quantos quilômetros falta para terminar o treino? Então, 60%, se eu quiser calcular aqui de uma maneira diferente, eu posso pegar que 100% é o total, menos 60, que é o que ele fez, né? A meta que ele conseguiu atingir. Então, o que que falta? Falta 40%. E o que que é 40% de 15? Posso fazer 40 por 100 vezes 15, ou posso fazer 40 sobre 100 vezes 15, ou 0,4 vezes 15. Então, 15, que isso aqui eu já vou saber o valor já direto. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Como eu tenho uma casa, então, falta 6 quilômetros para ele completar a meta de 15 quilômetros. Que é, o que ele quer é atingir 15.